Olá, dando continuidade agora aos nossos desenhos, vamos ver como a gente constrói uma perspectiva a partir de suas coordenadas. Esse é um método bem direto e preciso de como construir uma perspectiva. Vamos ver. Antes de tudo, vamos entender as coordenadas cartesianas, que é o princípio de toda a teoria de como encontrar as coordenadas de uma perspectiva. A abscissa é a coordenada horizontal de um referencial plano. É o eixo x. No eixo x são marcadas as distâncias do ponto que a gente quer até o eixo y. O eixo y é onde a gente marca as ordenadas. A ordenada é a coordenada vertical de um referencial plano, onde a gente marca então o y, que é a distância entre o ponto que nós estamos falando e o eixo x. Então aqui, no nosso gráfico cartesiano, se nós estivermos falando de uma abscissa de valor 2, ou seja, x igual a 2, nós estamos falando de um ponto que está a 2 unidades de distância do eixo y. E se estivermos falando desse ponto aqui, que tem a ordenada 3, ou seja, y igual a 3, então nós estamos falando de um ponto que está a 3 unidades de distância do eixo x. Um par ordenado xy vai nos dar um ponto no eixo cartesiano 2D. Nesse caso aí, o ponto cartesiano 2,3, ou x igual a 2, y igual a 3, vai nos dar esse ponto aí no gráfico. Já o par ordenado menos 3, 1, vai dar esse ponto aí, onde x é igual a menos 3 e y é igual a 1. E esse outro ponto, onde x é igual a menos 2 e y é igual a menos 2, vai dar essa localização no gráfico cartesiano. Nós estamos falando da representação em 3 dimensões de um objeto. Então, nós precisamos de um sistema de coordenadas tridimensional. Esse sistema tridimensional a gente consegue traçando um terceiro eixo, o eixo z, passando pela mesma origem dos outros dois eixos, formando com eles o sistema de coordenadas tridimensional. Vejam que agora a origem é 0, 0, 0, ou seja, a gente tem agora a terceira dimensão. Com o terceiro eixo, a gente consegue agora localizar um ponto usando a tripla coordenada. Então, a gente já tinha aqui a coordenada 2, 3, ou seja, x igual a 2, y igual a 3. Agora, nós podemos acrescentar a coordenada z igual a 2, que vai estar nesse ponto, ou seja, é o afastamento de 2 unidades no eixo z até os demais eixos. Marcando então as referências com os outros planos, ou seja, no plano YZ, Y3, Z2, e no plano ZX, x igual a 2 e z e também igual a 2, nós podemos então localizar a coordenada 2, 3, 2 no espaço entre os três planos. Vamos agora aplicar essa teoria no desenho por coordenadas. A primeira coisa, então, é definir um sistema de eixos. Então, baseado no tipo de perspectiva que a gente quer, seja ela isométrica ou cavaleira, nós vamos traçar os eixos isométricos x, y e z. Por convenção, no desenho de perspectivas por coordenadas, nós utilizamos os eixos nessa posição: o eixo x, o eixo y e o eixo z. A partir dos eixos definidos, a gente começa então a lançar os pontos com as coordenadas que nós temos de referência. Nesse caso aí, a gente tem a coordenada do ponto A, que é 2, 3, 0. Então ela vai se afastar 2 no eixo x, 3 no eixo y e 0 no eixo z. Então localizamos aí o nosso ponto A. Vamos agora ver um problema típico do desenho por lançamento de coordenadas. O primeiro passo é definir então os eixos. Nesse caso, nós vamos fazer uma perspectiva isométrica. Então, nós lançamos eixos isométricos, afastados entre eles por 120 graus. Agora, vamos lançar então o ponto A, que é o ponto 2, 3, 0. X igual a 2, y igual a 3, z igual a 0. Aí está. Traçamos uma linha, então, no y igual a 3, no x igual a 2
e encontramos o ponto A aqui. Lembrando que nós estamos desenhando num triedro, ou seja, no espaço entre os planos XY, YZ e XZ. Então, a gente consegue visualizar que o AYZ é uma projeção do ponto A no plano YZ. E o AXZ é uma projeção do ponto A no plano XZ. Agora, a gente lança o ponto B, que é o 2, 0, 3, ou seja, x igual a 2, y igual a 0 e z igual a 3. Traçamos então essa linha a 2 de distância no eixo x, a 3 de distância no eixo z e nada de incremento no eixo y. Encontramos aqui também o ponto BXY, que é a projeção do ponto B no plano XY, e o BYZ, que é a projeção do ponto B no plano YZ. Agora a gente vai traçar o ponto C, que é o ponto 0, 2, 3, ou seja, x igual a 0, y igual a 2 e z igual a 3. Então aqui no gráfico nós marcamos 0 em x, 2 em y e 3 em z, encontrando aqui o ponto C, sua projeção CXZ, que é a projeção do ponto C no plano XZ, e o CXY, que é a projeção do ponto C no plano XY. Vamos ver agora uma coordenada A igual a 2, 3, 4, ou seja, 2 em x, 3 em y e 4 em z. Nós traçamos então a distância de 2 em x e 3 em y. Encontramos aqui o ponto AXY, que é a projeção do ponto A no plano XY. Agora traçamos o y3 e o z4, encontrando aqui o ponto AYZ, que é a projeção do ponto A no plano YZ. E traçamos também o Z4 e o X2, encontrando aqui o ponto AXZ, que é a projeção do ponto A no plano XZ. Agora temos que traçar o encontro desses três pontos no espaço. Assim, encontramos aí o ponto A, 2, 3, 4. Vejam que para traçar esse único ponto, nós tivemos que desenhar várias linhas construtivas. Um simples paralelepípedo como esse possui 8 vértices, ou seja, seria muitas linhas para desenhar qualquer objeto. Sendo assim, a gente simplifica o traçado das linhas auxiliares, colocando apenas incrementos de uma coordenada para outra. Vamos ver. Então, para encontrar novamente esse ponto 2, 3, 4 no espaço, a gente pode começar traçando o x igual a 2. A partir do x igual a 2, a gente traça o y igual a 3. E a partir desse ponto, a gente traça o z igual a 4, encontrando ele na mesma posição. A gente pode fazer também a sequência z, x, y, encontrar o ponto na mesma posição. Ou então, a sequência y, z, x, também encontra o ponto na mesma direção. E aí a gente pode escolher aonde traçar as nossas linhas de referência para não deixar o desenho muito poluído. Vamos fazer agora o desenho de uma perspectiva isométrica completa baseada nas coordenadas. A primeira coisa é a gente entender as informações que a gente precisa para começar a traçar. Então aqui a gente tem uma lista de vértices e suas coordenadas. Nesse caso então, nós temos um objeto com 5 vértices. E aqui embaixo nós temos uma lista de arestas, que vão servir para a gente saber como que a gente deve conectar cada um dos vértices que forem encontrados na perspectiva. Como se trata de uma perspectiva isométrica, então a primeira coisa é traçar então os eixos x, y, z de forma isométrica, espaçados entre eles por 120 graus. Agora nós podemos começar a localizar as coordenadas. Vamos começar pelo vértice A, que possui a coordenada 1, 0, 1. Então traçamos 1 em x, 0 em y e 1 em z.
Agora, a coordenada B, 6, 0, 1. Então, traçamos 6 em x, 0 em y e 1 em z. Agora, a coordenada C, 2, 0 e 7, ou seja, 2 em x, 0 em y e 7 em z. Vejam que essas três coordenadas encontram-se no plano zx, já que as três possuem o y igual a 0. Agora, vamos traçar o vértice D, que é o 1, 5, 1. Esse vértice vai estar no espaço e não vai estar encostado em nenhum dos três planos, já que ele possui três coordenadas diferentes de 0. Então, a gente traça 1 em x, 5 em y e 1 em z, encontrando o ponto D no espaço entre os três planos. O ponto E também ele vai estar no espaço entre os três planos, porque ele também possui três coordenadas diferentes de 0. É o 3, 5, 1. X igual a 3, y igual a 5, z igual a 1. Então, temos aí o ponto E. Traçados todos os pontos da perspectiva, agora a gente vai analisar a lista de arestas ou então a lista de faces que vai ser fornecida junto com as informações. Isso vai nos dar a forma correta de ligar os pontos que já estão plotados aí no sistema tridimensional. Aqui nós temos então a aresta AB, vamos ligar o ponto AB. E assim por diante, ligando os pontos BC, os pontos C com A, os pontos A com D, D com E com B, D com C e E com C. Temos agora toda a perspectiva já desenhada. O que é preciso fazer agora é definir as linhas que são ocultas, ou seja, que vão ser representadas como linhas tracejadas, e depois limpar o desenho das marcações das nossas coordenadas. Identificamos então as linhas ocultas AD, AB e AC e transformamos elas em linhas tracejadas. Agora podemos limpar o desenho e temos aí uma perspectiva isométrica de acordo com as suas coordenadas. Um enunciado desse tipo pode pedir ou não para se desenhar as linhas ocultas. Como já foi falado antes, as linhas tracejadas em alguns casos atrapalham um pouco a compreensão do desenho, que não é o caso desse, que ele é melhor entendido observando as linhas tracejadas. Vamos agora tentar responder algumas perguntas para testar a compreensão tridimensional baseada nesse desenho. A primeira pergunta é: o vértice D ele está contido no eixo Y? A face ACD ela é uma face vertical ou inclinada? A terceira pergunta é sobre a face ABED. Ela é uma face vertical ou inclinada? 4. A face ABC, ela é uma face horizontal ou uma face inclinada? Essa mesma face ABC, ela é um triângulo retângulo? E por último, sobre a aresta AD, ela é uma aresta vertical? Agora que todos já conseguiram ver como se constrói e se interpreta um desenho de perspectiva a partir de coordenadas, podemos partir para os exercícios. Até mais!